Quero saudar a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Culto de libertação. E quando se fala em culto de libertação, as pessoas já logo pensam em pulos e gritos, em manifestação do poder de Deus. Eu também acredito nisso. Mas eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia lá em João 8, verso 32. Acho que ninguém conhece esse texto. Amém? Vamos colocar em pé, queridos, em reverência à palavra do Senhor. João 8, o Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 32, amém? E diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amado Deus e Pai, a Tua palavra nos foi lida, foi ministrada, Senhor. Agora, Santo Deus, que seja o Teu Espírito Santo a conduzir, meu Senhor, as nossas palavras aqui neste lugar, Pai. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo, meu Pai, falando com a Tua igreja. Fala conosco, Senhor, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, em o nome de Jesus. Você pode sentar aplaudindo ao Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Quando se fala em libertação, em cura, nós automaticamente pensamos em feridas. E aí, vem o pregador aqui, falando em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu posso dizer, queridos, que a verdade ela é uma coisa relativa. A verdade ela é relativa. Sim, quer um exemplo? Mateus 27:15 diz que Judas enforcou-se. Atos 1:15 diz que Judas caiu. Ambos são verdades, mas não são dois relatos diferentes? Teoricamente, ao ponto de vista, sim. Só que um complementa o outro. Atos complementa o que Mateus escreveu. Lucas, quando escreveu o livro de Atos, ele foi além. Ele falou, olha, Judas, provavelmente o galho da árvore ao qual ele amarrou a corda e se enforcou, quebrou e ele caiu. Então as pessoas costumam dizer que a verdade ela é relativa, depende do ponto de vista de quem está olhando. Por isso é que no verso 36 diz que se o Filho, Jesus, pois, vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, eu pesquei 4 personagens na história bíblica que tiveram feridas na alma. E que tiveram chance de se vingar dos seus opressores. E o que é que cada um pôde fazer mais tarde? O primeiro personagem está lá no livro de Gênesis 37:19, se referindo a José. Olha como é que os irmãos de José se referiam a ele. Eis que lá vem o sonhador mor. Por quê? Porque José, Deus deu sonhos a José. E ele contou para os seus irmãos, contou para os seus pais. E por causa disso José era invejado, era achincalhado. Jacó confiava em José, e José contava para o pai as coisas erradas que os irmãos faziam. Os irmãos falavam, esse aí é um baita de um puxa-saco, de um caguete, um dedo duro. Fica contando as coisas erradas que a gente faz. Ficavam com raiva de José. Por ele ser o caçula e por ser amado, os irmãos odiavam José. Outro personagem que eu entendo que teve feridas na alma foi Gideão. Lá no livro de Juízes 6:15, ele estava malhando o trigo num lagar. Primeiro porque era pouco, porque os midianitas tomavam tudo. E segundo porque ele estava com medo, estava escondido.
E o anjo aparece para ele e falou, o Senhor é contigo, homem valoroso. A resposta dele falou, olha, a minha casa é a mais pobre, eu sou o menorzinho, eu sou o pequenininho, eu sou o coitadinho lá de casa. Não é comigo que Deus está falando, não. Quantas vezes, queridos, Deus fala com cada um de nós, nós respondemos, não, olha, não é comigo, eu sou o pequenininho, eu sou o coitadinho lá de casa. Eu sou machucado, eu sou o menorzinho, eu sou o coitadinho, não mexe comigo não, deixa eu quieto, deixa eu na minha mesmice. Temos também uma outra personagem, Ana. A história de Ana é interessante. Lá em 1 Samuel 1:12, vem contando a história de Ana. E Ana tinha um problema sério, porque ela era casada com um cara que tinha uma outra esposa. E um problema maior, que a outra esposa, a tal da Penina, tinha 2 filhos e ela não tinha nenhum. Ela tinha a madre cerrada. O Senhor permitiu assim acontecer. Gente, só para se ter um contexto, se ter uma ideia do contexto histórico. Naquela época, a mulher que não tinha filhos não servia para nada. Literalmente falando é isso. Mulher que não tinha filhos, não tinha serventia. Porque o homem, quanto mais filhos ele tinha, e filhos homens, tá? Filha mulher não era contada também não. Tinha que ser filho homem. Quanto mais filhos ele tinha, mais respeitado ele era. A mulher era honrada por quanto mais filhos ela dava ao marido. E Ana não tinha nenhum. Aí a Penina chegava para ela, eu tenho, você não tem. Sabe com aquelas crianças birrentas? Quando você dá um docinho para ela, chega para o coleguinha, eu tenho, você não tem. Era mais ou menos isso que a tal da Penina fazia com a Ana. Ela pirraçava tanto a Ana que o Eucana ia para as festas do tabernáculo e servia comida para ela, ela não comia. E está lá a tal da Penina, eu tenho, você não tem. E o nosso quarto personagem, Zaqueu, o grande. E Zaqueu, gente, a própria Bíblia diz lá em Lucas 19, 2 e 3, que ele era de pequena estatura, só que era um cara rico. Então, provavelmente, ele já tinha escutado todas as historinhas sobre baixinho, os apelidos de pintor de rodapé, ele conhecia todos. E provavelmente, ele deve ter crescido irado com os apelidos, com o bullying, que com certeza tinha. E ele falou, um dia eu vou me vingar desse povo. E conseguiu. Se tornou o chefe dos publicanos. Cobrava impostos. E era odiado porque, gente, só para se ter uma ideia, o cobrador de impostos, geralmente os romanos escolhiam o cara que conhecia todo mundo ali da região. Porque não tinha como você esconder. Se pegasse um qualquer lá, ele não conhecia praticamente ninguém, então não, isso aí é fácil a gente enganar. Mas então eles pegavam aquele cara que conhecia todo mundo, que estava no meio, que conhecia as transações comerciais. E aí ficava fácil para ele cobrar o imposto. E provavelmente o Zaqueu numa dessa, tá. Tem 20% do imposto, que é para Roma, que Roma cobrava 20%, era a quinta parte. Melhor do que o Brasil, tá, gente? Que é em torno de 47%. Só que aí ele colocava, você me chamou de tampinha de binga, mais 10%. Você me colocou um apelidinho tal ali, mais 5%. E ia cobrando a mais. Essa foi a maneira que ele achou de se vingar da população. Roubando. Cada um deles teve seus problemas na caminhada. José, por exemplo, durante a sua vida ele foi vendido como escravo, apanhou para besteira. Quando estava lá no Egito, quando a coisa começou a melhorar para o lado dele, vem a tal da mulher do Boitifá e fez aquela mentira toda, lavar o coitado preso de novo, apanhando novamente. Só que o dia, Deus falou, não, chega José, acabou o sofrimento para você. Tira José da cadeia e coloca no governo do Egito. Ganhou até um novo nome, Zafenat Paneah, o Salvador.
Aproximadamente 8, 9 anos mais tarde, quem que aparece lá no Egito? Os irmãozinhos dele. Todo alegrinho, querendo comprar comida. Não tinha mais em lugar nenhum. A terra não produzia. Estava difícil. Durante 7 anos a terra produziu bem, mas ali já tinha algum certo tempo que não produzia mais nada. E eles chegaram lá, vai negociar justamente com quem? Não, é com o tal do Zafenate Paneá, é com eles que vocês negociam. O pessoal chegou lá e José falou, meus irmãozinhos. Se ele quisesse, ele poderia muito bem falar, gente, ó, seguinte, vocês me venderam, vocês me zoaram, vocês me colocaram apelido, apanhei pra caramba, agora vocês vão pagar, vou colocar vocês na prisão também, ele tinha autoridade para isso. Acima dele era só o faraó. Mas eu entendo aqui, queridos, como o próprio José falou, foi Deus que permitiu eu chegar nessa posição para hoje poder cuidar de vocês. José não permitiu que aquela ferida na alma dele contaminasse a si mesmo e contaminasse seus irmãos e prejudicasse. Ele tinha o poder de fazer isso. Ele tinha autoridade de mandar prender os irmãos. Mandar buscar o pai dele. Não, pode trazer. Meu pai, os netos, aquela rapaziada todinha, pode vir todo mundo para cá. Só que esses 10 aqui eu quero guardado na cadeia. Ele tinha autoridade. Só que ele entendeu que o amor de Deus é maior. Também no caso de Gideão. Gideão, quando foi chamado para a batalha, Deus falou, olha Gideão, vou te dar um exército enorme. Eu sei que você é pequenininho, é o menorzinho, é o coitadinho, mas eu vou te dar um baita de um exército, 300 homens. E ele foi, batalhou, lutou, venceu. O pessoal fugiu, os 2 reis, Zeba e Salmuna, e eles foram atrás. O Gideão e os 300. Correram, foram atrás, perseguiram, não sei o que, os caras estão cansados. Passaram por 2 cidades, uma tal de Sucote e uma chamada Penuel, e falaram, gente, olha, nós estamos famintos, nós estamos perseguindo os reis, tem como alimentar o pessoal? Vocês já prenderam o rei? Não, então não tem como alimentar não, pode ir embora. Eu acredito que cada um de nós já passou por uma situação semelhante, né? Você está lutando, você está batalhando, querendo fazer o melhor para casa, querendo fazer o melhor para a família, e tem sempre alguém, você está fazendo pouco, viu? Tu está fazendo um mínimo. Não gostei não. Não estou gostando nem um pouquinho. E está lá o Gideão, perseguindo os reis, batalhando, lutando, para livrar todo Israel. O pessoal chegava lá, roubava tudo que tinha, ninguém tinha nada, todo mundo com fome. E ele resolveu, Deus levantou ele juntou esses 300 homens, foram perseguir, libertar Israel. E quando pediram auxílio, receberam foi um não. Um pouco mais tarde, quando eles conseguiram prender esses reis e vencer os reis, mataram eles. No livro de Juízes 8, 22 e 23, diz que os israelitas chegaram para ele e falaram assim, ô Gideão, você poderia governar sobre nós. Você podia ser o nosso governante. Falaram, mudaram de ideia agora, né? Quando eu precisei de comida, ninguém quis me dar, mas agora que nós vencemos a batalha, que libertamos todo mundo, agora vocês querem que eu seja rei? Poderia. Ele poderia ter feito isso. Sabe qual foi a resposta dele? Verso 23. O Senhor sobre vós dominará. Ele reconheceu, queridos, mais uma vez, que aquela vitória não provinha da força dele, mas vinha do Senhor. Provavelmente por isso que o Senhor não permitiu ele ir com os 30 mil soldados. Falou, não, quero só com 300. Apenas 300 homens. Para mostrar que vocês continuam pequenininho, mas eu sou grande na vida de vocês. Basta isso.
Ninguém precisa ficar chorando pelos cantos, eu sou o menorzinho, eu sou o pequenininho. Não. A gente sabe disso. Nós sabemos que cada um de nós somos pequenininhos, sim. Mas que o nosso Deus pode todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Temos a nossa amiga Ana. Rapaz, a coitada da Ana, além da Penina, o tempo inteiro falando para ela, eu tenho, você não tem. Belo dia ela estava tão chateada, tão injuriada, que ela chegou no templo, estava orando, pedindo ao Senhor, e lá me vem um sacerdote desorientado, mulher, você está bêbada. Ela podia ter arrancado o sapato e jogado nele. Conheço muita mulher que faria isso. Mas ao contrário, ela falou, não, Senhor, estou embriagada, mas é de angústia. E ela fez um voto ao Senhor e cumpriu aquele voto. Quando o Senhor deu Samuel a ela falou, Senhor, olha, meu filho será varão, será um nazireu e vai ser entregue ao templo. E assim ela fez. Resultado, 1 Samuel 2, 21, diz que o Senhor visitou Ana e ela concebeu. E ela deu à luz a mais 3 filhos e mais 2 filhas. Ou seja, ela ficou no total com 6. Enquanto a outra, eu tenho, você não tem, só com os 2 dela. Quem que tinha mais agora? Quem que foi a louvada? Quem que foi a honrada? A Ana. Que quando alguém chegava para ela e a irritava, e ela chorava de amargura, sim. Não é errado chorar de amargura, não, queridos. Não é errado. É errado você chegar e reclamar. Meu irmão, você não sabe o problema que está lá em casa. Você não sabe a minha situação, meu irmão. O máximo que ele pode fazer é orar contigo, queridos. Só. Resolver ele vai? Não. Achei uma postagem interessante esses dias no Face. Alguém colocou assim, caramba, você só posta coisa bonita. Aí a resposta, sim, só conto as coisas boas. As coisas ruins só conto para quem pode me ajudar. Ou seja, eu oro. Assim como Ana. Ana estava lá ferida, machucada, indignada, injuriada, porque a situação local fazia aquilo, a cultura local fazia aquilo, impunha aquilo para Ana. Mas ela foi aos pés do Senhor e foi honrada. E creio eu que mais tarde, quando ela, com os vários filhos que o Senhor deu para ela, deu muito mais filhos para ela que para Penina, ela deve ter olhado para Penina e falado, olha, eu sei o que você está passando, porque eu já passei por isso. Às vezes, queridos, o Senhor nos permite passar por situações para poder auxiliar outros. Talvez dentro da casa da gente aconteça algo. Vamos citar aqui um exemplo hipotético. Vamos dizer que há uma traição na família. Digamos aqui o marido. E a mulher perdoa. E aí o camarada, nunca mais vou fazer isso e tal. E fica um tempo numa boa, daí que um pouco o cara vai lá de novo. E a mulher torna a perdoar. Não faz mais isso. Tá bom, meu, não faz. E passa 1 ano, 2. Na hora que a mulher começa a confiar de novo, lá vai o camarada e mais uma vez. Tudo isso vai gerando feridas na alma. E essas feridas, não é o amiguinho que pode resolver. Não é o pastor que pode resolver. O pastor vai pegar o quê? Vai pegar a palavra e falar, querido, a Bíblia diz isso. Um bom conselheiro vai falar o quê? Olha, a Bíblia diz isso. Se você for falar com um mau conselheiro, vai falar, rapaz, separa logo. Larga para lá. Quando a Bíblia diz que nós devemos ir até o fim. Assim como foi o caso de Ana. Ela persistiu, ela lutou,
ela orou, ela chorou nos pés do Senhor, e o Senhor ouviu o clamor de Ana. O nosso amigo Zaqueu, que era aquele que roubava, que trapaceava, que fazia coisa errada, um belo de um dia ele falou, não, o pessoal está falando aí desse tal de Jesus. Eu quero ver esse Jesus. Eu sei que eu sou pequenininho, eu sei que eu sou nanico, mas eu quero ver esse Jesus. Eu tenho que fazer alguma coisa para bem poder ver ele. E ele pegou e fez uma coisa ridícula. Subiu numa árvore. Provavelmente ele chegou atrás da multidão. Não conseguia enxergar ninguém. Subiu numa árvore. Amados, muitas vezes nós somos necessários fazer coisas ridículas para atrair a atenção do nosso Deus. É lógico que Deus sabe da necessidade de cada um. O pai sabe quando um filho precisa de uma calça, quando precisa de um sapato. Só que ele quer ver o filho chegar e pedir. Jesus, com toda certeza, sabia que Zaqueu queria vê-lo. Com toda certeza. Mas Zaqueu precisou de fazer uma coisa ridícula para poder ser notado. Subir numa árvore. Então, se for necessário, meu querido, suba numa árvore para chamar a atenção de Deus. Pedro, para poder receber o milagre dele, ele teve que sair do barco no meio da tempestade. Semana passada o pastor estava pregando aqui sobre a tempestade. Eles já vinham passando por um período de tempestade ali, não só a tempestade física, mas no dia a dia. E Pedro, para poder ser um milagre, para poder receber o milagre, fazer algo diferente, ele teve que sair do barco. E ainda Jesus virou para ele e falou, rapaz, mas você tem pouca fé, hein? Se ele que saiu do barco, que andou por cima da água, tinha pouca, e os outros que ficaram lá? O que eu entendo, meus queridos, é o seguinte. Se fosse nos dias de hoje, nós teríamos aqui 10 pessoas falando, olha, eu vi um homem andando por cima da água. Mas teria um que falaria, eu andei por cima da água. Quem deles você quer ser? O que conta milagre a respeito dos outros? Ou o que conta milagre a respeito de si mesmo? Então faça alguma coisa ridícula, saia do barco, suba na árvore. Foi o fato de Zaqueu ter feito uma coisa ridícula, que Jesus virou para ele e falou, Zaqueu, desce correndo que eu vou almoçar na tua casa. Dá até para ver aquele homem correndo. Chegou lá, fez aquele banquete. E com toda certeza, devia ter algum fariseu falando, esse daí é um profeta? Que come com pecador? Gente, com toda certeza, Jesus foi apontado. Ah, foi. Várias vezes Jesus chamou, vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. E engole coisinha pequenininha e arrota coisa grande. Faz questão do dízimo do endro e do cominho, mas esquece da fé, esquece do amor, esquece da caridade. Vocês são hipócritas. Jesus curou um homem no sábado. Hoje é sábado, não pode curar não, Jesus. E quem de vocês aí que no dia de sábado não vai tirar um boi que caiu no buraco? Zaqueu naquele dia, quando Jesus entrou na casa dele, Zaqueu tomou uma decisão. Lucas 19:9. Diz que ele se pôs em pé e falou, Senhor, olha, eu estou decidindo hoje mudar de vida. Eu cansei de tomar as coisas dos outros, eu cansei de querer me vingar. Essa ferida que estava na minha alma, hoje eu quero ela curada. Então eu vou fazer justamente o contrário do que eu tenho feito até hoje. O que eu roubei eu vou devolver. E a metade do que eu tenho eu vou distribuir. Que é para mostrar para ti, Senhor, que isso financeiro aqui não vale nada para mim. E a resposta de Jesus é que hoje entrou a salvação nessa casa.
Todos nós lembramos do Zaqueu baixinho, do Zaqueu pequenininho. Muitas das vezes até de uma forma jocosa, brincamos com os irmãos de menor estatura na igreja, ó, o clone do Zaqueu. Mas esquecemos do mais importante, da salvação. Zaqueu era baixinho sim, mas foi salvo. E teve muita gente alta que não herdou a salvação. Um exemplo é o jovem rico, que chegou para Jesus e Jesus fala para ele assim: por que você está me chamando de bom? Por quê, rapaz? Deus, bom é só Deus. Você conhece os mandamentos? Sim, Senhor. E cumpro todos desde pequeno. Provavelmente aquele cara esperava Jesus virar para o pessoal e falar: ó, gente, é desse jeito que vocês têm que ser. Mas Jesus murchou a bola dele rapidão, falou: então vende o que você tem, dá para os pobres e vem me seguir. Nunca mais se ouve falar daquele rapaz na Bíblia. O coração dele não estava na salvação, estava nos bens. O coração dele não estava nos bens celestiais, estava no bem terreno. Ele não estava preocupado com o que Deus tinha para oferecer. Ele queria, era o que Mamon tinha para oferecer para ele. Mas nós devemos seguir o exemplo, sim, do baixinho, do Zaqueu. Do baixinho invocado que não se preocupou com as pessoas olhar para ele. Mas fez algo ridículo. Sabe, meus queridos? Olhando para esses 4 personagens, José, Gideão, Ana e Zaqueu, nós podemos chegar num consenso. Todos eles foram pessoas que tiveram uma alma ferida, cada um à sua maneira, mas que no tempo certo tiveram a chance de escolher: eu posso pagar com a mesma moeda? Ou eu posso perdoar? Eu acredito que se eles tivessem, cada um desses, pago com a mesma moeda, a história da Bíblia seria uma história diferente. Talvez a história desses personagens fossem histórias diferentes. Talvez a história desses personagens fosse igual daqueles 10 espiões que ninguém lembra o nome. Todo mundo lembra do Caleb e do Josué. Mas do Samua e dos outros cabas, eu lembro do Samua porque eu estudei hoje à tarde, tá, gente? Mas dos outros 9 também já não lembro mais. Ninguém lembra de derrotados. A história não se lembra dos derrotados. Mas o que nós podemos entender com esses 4 personagens é que eles usaram a força do perdão para curar a si mesmo e deixaram um exemplo para nós, hoje. Um exemplo que nós podemos seguir. José teve o poder de prender, de mandar matar. Ele falou: não, eu reconheço que foi o Senhor que permitiu eu estar aqui. Gideão teve o poder de ser o governador sobre eles. Ele falou: não, é o Senhor que vai governar sobre vocês. Ana abraçou a Penina e falou: olha, não chora não, porque eu sei o que você está passando. E o Zaqueu falou: Senhor, isso tudo que o Senhor está vendo aqui não é nada para mim. Eu troco tudo isso pela salvação. Que cada um de nós, queridos, não sei qual que é a tua situação hoje, não sei qual que é o que você está passando. O Senhor sabe. Mas eu acredito que nesses 4 personagens, nós podemos tirar algo para nossas vidas. Você pode até pensar assim: eu estou sofrendo porque eu perdi um filho há um tempo atrás. Na realidade, Deus está te fortalecendo, para que amanhã ou depois, você possa aconselhar alguém que está passando por essa dificuldade. Talvez você passou por um casamento conturbado, mas conseguiu vencer. Se prepara, porque Deus vai colocar alguém com um casamento conturbado perto de você para você aconselhar essa pessoa, para que ela possa vencer também. As nossas dificuldades, queridos, não são barreiras, mas sim tijolos. As nossas dificuldades não são empecilhos, mas são pedras, as quais você pode alicerçar a tua vida espiritual. E pode ter certeza
que seja qual for o problema que você está passando hoje, o Senhor vai usar para te fortalecer e que amanhã ou depois você também possa abençoar outras e outras pessoas que estejam com o mesmo problema. Posso falar por mim mesmo. Algum tempo atrás, eu era ébrio, gostava de tomar umas. Hoje, eu tenho a maior facilidade para chegar para um bebum e falar do amor de Deus. E o que é mais importante? Sem aquele dedo acusador, que muitas vezes apontavam para mim. Rapaz, você está errado. Eu sei. Eu não preciso de ninguém me falar que eu estou errado, eu sei que eu estou. O cara conhecedor da palavra desde pequeno, está lá no boteco enchendo a cara, o cara vai chegar e apontar o dedo, não precisa, eu sei que eu estou errado. E isso só me fazia me afastar cada vez mais. Até que um dia, alguém chegou e me abraçou. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas se eu estou falando, é porque é útil. Ana teve muita chance de chegar e apontar o dedo para a Penina. Dedão acusador. Ao contrário, ela chegou e abraçou. Zaqueu podia muito bem ter chegado e apontado o dedo para todo mundo lá. Não, Senhor, eu faço isso porque todo mundo me chama de baixinho. Senhor, esse negócio de ser baixinho nem me incomoda mais. Eu quero é o reino dos céus. Que cada um de nós, queridos, possamos com esses personagens que o Senhor deixou aqui na palavra dele, como exemplo para nossas vidas hoje, para que nós possamos ajudar uns aos outros, hoje, amanhã e sempre. Amém.